Hoje irei discutir a relação entre abuso econômico e dependência emocional. O que eu chamo de abuso econômico é o uso do poder econômico ou da ausência de poder econômico para induzir uma pessoa a comportamentos, para controlar a pessoa, dominar essa pessoa ou manipular essa pessoa, né? Nós temos vários estereótipos culturais sobre isso, e alguns que mostram realmente casos, mas falta um pouco de discutir um outro lado da moeda, que é não o uso do poder. Porque o mais comum é que nós encontremos situações em que, sobretudo um homem, mas é bom chamar a atenção que não é sempre só homens, usa o seu poder econômico sobre uma pessoa que se relaciona ou sobre seus filhos para impor sua vontade. Faz do meu jeito ou não quero saber, eu estou pagando as coisas, né? Então é comum que nós alimentemos um estereótipo desse tipo que nem sempre corresponde à realidade, né? Não que esses tipos não estejam presentes na realidade, mas que há mais formas, né? Não raro são mulheres que exercem esse tipo de papel controlador por meio do ganho econômico, e não raro não é só poder econômico, o uso do dinheiro que é usado para controle e manipulação, mas a falta dele. E isso é importante notar, que o abuso econômico se dá numa situação em que uma pessoa usa questões econômicas para reforçar uma relação de dependência emocional, ou usa uma dependência emocional para conseguir ganho econômico ou explorar o outro economicamente. Então pode ser numa situação em que alguém possui poder ou alguém que está numa situação de vulnerabilidade econômica e usa isso de maneira manipulatória. Então as duas situações podem ser possíveis e eu irei discutir isso no vídeo hoje, né? Então, o que é o abuso econômico? Qual é a relação com a dependência emocional? Uma situação em que o uso é possível de ser usado o poder econômico ou a falta dele, a vulnerabilidade econômica para controlar e manipular. E muitas vezes se usa da dependência emocional do outro para explorar economicamente, né? Também é possível isso. Então no primeiro caso, o uso do poder, o poder mantém a situação de dependência. No segundo caso, a dependência mantém a exploração econômica. Então vamos falar desses dois casos possíveis, dessas duas situações possíveis, que são muito presentes na vida familiar, né? Não raro falamos de homens controladores ou pessoas que controlam suas famílias, seus filhos, por meio da dependência econômica. Isso é super comum. Então vamos falar das possibilidades, dos casos possíveis, né? Porque há também esses casos de uso da vulnerabilidade. Eu pensei nesse vídeo justamente por causa desses casos que não são tão comuns de serem ditos, mas que acontecem muito, e principalmente porque eu estava vendo alguns grupos na internet e nas redes sociais, e eu vi discussões que mostravam situações em que mulheres eram exploradas por homens, mulheres que não tinham muitos recursos econômicos, mas que dava para se notar que elas tinham uma relação de dependência com alguma pessoa que elas se relacionavam. Então eram pessoas que já não tinham muito poder econômico, mas que estavam com alguém com uma situação de vulnerabilidade, e essas pessoas se vitimizavam, dramatizavam para manter o outro pagando as coisas para ela, para ficar, como se diz na gíria, na aba, ficar sendo bancado, né? Homens que se encostavam em mulheres, ou em casos homossexuais, em mulheres que se encostando em mulheres. Então, uma mulher que já está numa situação não tão boa assim econômica, com outra que está ou outro que está numa situação pior, e ficava se encostando, né? Não raro, e aliás eu já vi isso de alunas minhas falando, de que alunas que têm certa independência, que trabalham desde jovens, de que tem caras que simplesmente se encostavam nelas. Se encostar começou a ficar com elas e já queria se mudar para casa delas. E o cara não tem emprego, não tem nada, e se ela falasse não e tal, a pessoa começava a dramatizar, falando: olha, eu gosto muito de você, olha tudo que eu estou fazendo por você. Então tem esse outro lado na moeda. Não só a figura poderosa, um pai e uma mãe que coage, uma pessoa poderosa no relacionamento, que tem mais poder mesmo econômico, coage, mas nós temos uma multiplicidade de situações em que há essa relação entre dependência emocional e abuso econômico. Então, ponto inicial. Tanto o poder
econômico, uma vulnerabilidade econômica podem ser usadas, desde que tenha algum tipo de dependência, que pode ser econômica ou emocional, né? Quando há uma situação de dependência econômica, nós temos situações muito mais impositivas. Quando há uma situação de dependência emocional, muito mais o uso de uma vulnerabilidade para manter uma... Desculpa, eu tô... dei aula ontem, tava falando muito alto. Hoje eu tô com a garganta meio falhando. Então nós temos o uso do poder econômico também. Então, poder e vulnerabilidade. Poder pode ser uma forma de abuso, pode se transformar numa forma de abuso aberto ou encoberto. E a vulnerabilidade também, abuso aberto ou encoberto. Como? Quando falamos de abuso aberto, vamos falar de controle direto, expresso, sem esconder. E manipulação, quando o controle se dá mais de uma forma sutil. Né? Então, no uso de poder econômico para manter uma relação de dependência, esse uso aberto se dá pela exigência. Olha o que eu fiz por você, olha o que eu estou fazendo por você, eu que pago as contas. Olha o que eu te dei. Você é basicamente uma pessoa, e é muito comum em pessoas com traços narcisistas, e principalmente o narcisismo aberto, esse tipo de coisa, né, de comportamento, que é exigir a submissão. Você está comprando o outro, né? Pode estar presente tanto em homens como mulheres, desde que tenha um conjunto de traços, é mais comum em pessoas que têm traços narcisistas, né? Mas pode ser o uso do poder encoberto, de caráter mais manipulatório, que é drama. Por exemplo, a pessoa ela possui poder econômico, ela quer manter uma relação de dependência dos seus filhos ou da pessoa com quem se relaciona e faz um drama. Olha tudo que eu fiz por você. Ou pode ser, por exemplo, presentear para calar a boca do outro. Né? A pessoa dá presentes, tipo o outro está irritado, dá presentes. Ou depois fica presenteando para fazer a pessoa não questionar seus comportamentos. Ou, por exemplo, pode funcionar até como uma manipulação encoberta usando os outros. Você diz para os outros, olha, eu pago as contas, eu presentei essa pessoa, só que meu filho é ingrato. Meu filho é ingrato, não me respeita. E eu pago tudo por ele, eu faço tudo por ele. Será que não tem algo mais nessa relação? Sempre suspeita, né? Ou uma pessoa num relacionamento íntimo falando isso para os outros, exercendo uma manipulação encoberta, que no fundo, quando falamos de uma manipulação, nós estamos falando de indução de estados emocionais. O objetivo é induzir culpa ou vergonha. A pessoa vai jogar na sua cara, olha o que eu fiz por você, de uma maneira dramática para você se sentir culpado ou envergonhado, ou usar os outros para se sentir envergonhado. Então essas são formas de uso do poder econômico. Aberto, encoberto, controle ou manipulação. Vulnerabilidade econômica também pode ser usada assim, né? Como forma de abuso aberto ou abuso encoberto, como controle ou manipulação também, né? Na forma de controle, uma pessoa que pode estar numa situação de vulnerabilidade ou de... aí nós temos até um caso mais manipulador, mais problemático ainda, que se faz como estando uma vulnerabilidade, ela pode simplesmente exercer um controle direto. Ou, olha, eu não posso fazer isso, se você não pagar as coisas para mim, a gente vai terminar e pronto. Ou, em situações familiares, isso é comum. A pessoa começar a te ameaçar de expor você ou de falar mal de você para os outros se você deixar ela na mão. Então pode ser exercido. Esse é um caso um pouquinho mais raro, porque como a pessoa está em vulnerabilidade, ela só vai estabelecer o controle direto se você tiver muito a perder. No entanto, em relacionamentos em que há muita dependência emocional, é usado sim o controle, o abuso aberto, o controle direto, em casos de mesmo pessoas vulneráveis, na ameaça de perder a pessoa, de romper aquele vínculo. Mas é mais comum no caso de vulnerabilidade o encoberto na forma de manipulação, que pode ser um drama. A pessoa se vitimiza. Olha como
como não consigo fazer nada, eu sou pobre, eu sou de uma família pobre, né? E aí você olha para os comportamentos, a pessoa diz isso, mas você olha os comportamentos, ela pode não estar estudando, não pode estar querendo se qualificar, não está procurando emprego, fica em casa jogando videogame. Eu já vi isso em homens que ficavam nessa situação de dependência, né? Ou fica mesmo encostado, né? Ou a pessoa que quer, por exemplo, usa a situação para ganhar presentes do outro, né? Ou que está constantemente pedindo ajuda de todos em volta, se colocando numa situação de vitimização para justamente não ter que trabalhar. E é para isso, é importante destacar, porque se está funcionando, enganar todos, por que eu quero trabalhar? Pode, nessa situação encoberta, 2 tipos são comuns, 2 tipos de forma de manipulação, né? Usando a vulnerabilidade, o drama, que é, eu gosto tanto de você, por que você não faz isso comigo e não me apoia, né? Não me apoia, não paga as coisas para mim. E se você não fizer, virar uma espécie de manipulação pela culpa, pela vergonha, como eu disse antes, te acusando de egoísta. Te acusando de egoísta, porque você não está gastando com essa pessoa. Muitas vezes você pode nem ter uma situação econômica tão boa e a pessoa quer que você gaste com ela. E se você não fizer, vai falar que você é egoísta. Então, pode envolver o drama, criar uma situação de que aquilo vai destruir a relação, você está querendo estragar a relação. Manipulação pelas emoções, né? Mas há uma mais sutil ainda, e essa é importante, que é a pessoa faz tudo por você. Faz tudo por você, a pessoa é afetuosa com você. Até demais, de um ponto que você começa a estranhar. Tipo, faz tudo, te agrada, te bajula. Mas na hora de pagar as contas não está presente. Ou na hora de contribuir com alguma coisa não está presente. Você que tem que pagar tudo. Então você paga tudo e essa pessoa te dá afeto. No fundo, o que está estabelecendo uma relação de venda de afeto. Que é uma relação de dependência emocional. A pessoa faz tudo por você, você vai criar aquela situação de dependência. Isso eu já vi muito em mulheres, né? Elas dizem, ele não trabalha, ele não quer trabalhar, ele está acomodado em casa, mas ele é muito bom, afetuoso comigo e por isso eu não termino com ele. Essa que é a questão manipulatória, ele é muito bom e afetuoso para que você não termine com ele. Será que não é isso? Será que ele não vê que você está sofrendo, tendo dificuldades, pagando tudo que ele deveria contribuir? Se a pessoa realmente gosta, ela vai se ver numa situação em que ela vai ter que amenizar a sua situação ruim, né? Que é de ter que trabalhar mais ou coisas assim. Então, ou de buscar uma vida melhor para ambos. Né? Então ela pode se ver muito afetuosa e não querer fazer nada justamente para manter essa relação do jeito que está. Então afeto é uma forma de usar o outro, nesse caso. Né? O objetivo é manter a situação, não trabalhar, não mudar nada, não buscar um emprego, porque tá bom assim. Né? Porque senão ela pensaria, poxa, eu gosto dessa pessoa, eu tenho que tomar uma iniciativa na minha vida. Né? Eu já vi situações desse tipo de... No caso, acho que ajuda a exemplificar, de uma menina que tinha uma boa renda e que acabava com mais de um parceiro, porque ela tinha uma situação de que criava muito rápido uma dependência emocional. Ela, com mais de uma namorada, ela estabeleceu uma situação em que ela tinha mais sucesso econômico e acabava ficando com caras que abajulavam, eram muito afetuosos e muito rápido, se mudavam para casa dela e ficavam numa relação de dependência, sendo muito afetuosos. E aí ela diz, mas ele é tão bom para mim. Será que é? Ou se é porque você está pagando as coisas? Até situações em que, por exemplo, eles começavam a explorar, obviamente, ela economicamente. Isso é uma situação que eu vi, né, que eu acompanhei. Há, inclusive, risco em situações análogas, eu já vi em grupos, pessoas com seus relatos, de pessoas que escondem o fato de terem uma economia para ficar na aba do outro, ou, por exemplo, esconderem
a sua renda. A pessoa, por exemplo, vai dizer, eu ganho um salário mínimo, e aí, sei lá, uma pessoa que se relaciona com a outra ganha bem, ela vai fingir que ganha mal e dizer que ganha um salário mínimo para contribuir menos e fazer o outro pagar as coisas enquanto ela está economizando. E isso é uma forma muito clara de exploração e muito consciente de exploração. Eu vou juntar meu dinheiro enquanto é essa pessoa, porque vai que termina comigo. Então é um uso consciente. Então pode acontecer, inclusive, de ter esse aspecto muito consciente, quase psicopático. Eu estou calculando aqui, deixa essa pessoa se ferrar, né? Deixa essa pessoa gastar, e eu vou acumulando. Né? Ela que paga as contas. Mas você nunca vai dizer isso publicamente. Né? Então, existe esse caso que tem não vou falar psicopatia, né? Mas é uma perversidade, porque é intencional. Né? Se usa o outro intencional. De maneira intencional. Então, nesse caso, eu falei dessa amiga independência aqui, de independência emocional, com uma pessoa com dependência econômica, mas que usava a situação de vulnerabilidade para manter a relação, sendo muito afetuoso, mas não querendo contribuir de maneira nenhuma. Já conheci casos, por exemplo, de homens que, um caso específico de uma pessoa próxima, que a namorada fazia dramas e ameaçava de términos, porque primeiro ela tinha uma situação relativamente estável de vida, possivelmente superior à dele, porque a família tinha carros, casas e coisas assim, só que ela dizia que estava quebrada. Eu comecei a questionar depois de um tempo se era isso mesmo, né? E que usava essa suposta vulnerabilidade que nem parecia tanto, porque a pessoa comprava roupas caras, tinha uma vida relativamente boa, para fazer o outro de dar presentes o tempo todo, e quando não dava, fazia drama, terminava com a pessoa. Nossa, é até infantil isso, né? Mas era um jeito, por exemplo, de usar uma suposta vulnerabilidade que nem era tão vulnerável assim, tá? Porque todo mundo via que não era bem assim, né? Até essa pessoa precisou de um tempo para processar a situação. Então nós temos vários casos possíveis. O uso do poder, o uso da vulnerabilidade. No uso do poder é o mais estereotipado em nossa sociedade. É a pessoa que banca e exige submissão. Né? Mas isso não significa que a vulnerabilidade também não seja usada de maneira manipulatória ou para controle. Então, o abuso do poder econômico para manter uma dependência econômica é mais comum. Mas é possível que uma dependência emocional seja reforçada, né, justamente por uma situação que a dependência emocional seja usada para manter uma situação de exploração econômica. Né? Então é menos comum, é menos óbvio, mas se nós procurarmos, igual eu tentei dar exemplos, nós vamos encontrar inúmeros exemplos. É importante notar que quem usa essas estratégias como forma de manter uma relação ou de tirar algo de uma relação, demonstra, claro, sinais de egoísmo, de que não liga muito para o cansaço, para o desgaste do outro ou para usar os recursos do outro, que está explorando o outro. Vejam meus vídeos sobre sinais de egoísmo e manipulação. É óbvio que uma pessoa que faz isso vai apresentar outros sinais sociais de egoísmo e manipulação. É extremamente provável que seja uma pessoa egoísta em outros campos da vida fora das relações, que seja não só com os relacionamentos íntimos, familiares, mas também em relacionamentos de amizade, que ela pode inclusive usar poder econômico para impor coisas às suas amizades ou uma vulnerabilidade econômica para conseguir explorar seus amigos. É possível que isso aconteça em outros contextos, então estejam alertas. É sinal de egoísmo e é possível que seja uma conduta generalizada. Né? É possível que quem use o dinheiro como forma de controle ou de estabelecer uma situação de vulnerabilidade para explorar economicamente, use de outras formas de abuso. E é possível também que, de acordo, se uma pessoa usa o dinheiro como forma de manipulação
pelo poder econômico, é possível que se ela, de repente, numa outra fase da vida esteja numa situação de vulnerabilidade, faça o mesmo. E use a vulnerabilidade para manipular. Ou da mesma forma, uma pessoa que usa a vulnerabilidade para manipular, vem no futuro a ter poder econômico, use o poder. Então é possível, é muito provável, como padrões comportamentais são, que o uso de um instrumento para conseguir coisas seja mantido independente da situação. Então, falta de dinheiro ou posse de dinheiro ser alternada de acordo com, ao longo da vida. Se a pessoa de repente era pobre, enriqueceu, ou se era rica e empobreceu, então pode passar de uma questão de vulnerabilidade para reforço do uso da dependência emocional e da vulnerabilidade econômica para manter a situação de dependência e exploração, pode passar, de repente a pessoa enriqueceu ou conseguiu um melhor emprego para exercer o poder e o controle direto. Uma pode passar para a outra. Destaco, no entanto, né? É muito provável que quem use controle e manipulação econômica seja controlador e manipulador em outras áreas da sua vida. Que faça gaslighting, que use outras pessoas do entorno para fazer gaslighting, que seja uma pessoa egoísta e mentirosa, né? E que tente conseguir nas suas relações o que ela quer a todo custo. Então é muito provável que o uso de uma forma de manipulação signifique o uso de outras. E é muito provável que se a pessoa usa o dinheiro para impor uma situação de vergonha ou culpa, que ela faça outras formas expressivas, discursivas, ou sustente discursos que tentem induzir os outros à vergonha e culpa. Então, é muito possível que isso não seja só setorizado nesse aspecto da vida. Nesse sentido, e aí para encerrar o vídeo, abuso econômico ou uso da vulnerabilidade econômica como forma de manter uma relação de dependência emocional ou a própria relação de dependência econômica, tudo isso pode ser preditor de abuso emocional. Né? Se isso acontece no início da relação, nada garante que não parta para outras formas de abuso e manipulação. Se uma pessoa usa isso na sua família, é muito provável que essa pessoa seja egoísta nas suas outras relações também. Então, ver um aspecto pode ser preditor. Significa que vai ser em todos os casos? Não. Mas significa que serve para você abrir o olho e repensar a sua visão dessa pessoa. Porque esse elemento pode estar presente de outras formas em outros ramos, em outras esferas da vida dessa pessoa.